A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Billy Graham, a preguiça ou ociosidade, da série Os 7 Pecados Mortais. Alguns mestres de Bíblia acham que o pecado da preguiça não é tão comum nos dias presentes como foi no mundo antigo. Todavia, à medida que estudava a Bíblia para apresentar esta mensagem, me convenci que tal pecado é hoje um dos mais disseminados no mundo. O dicionário de Webster define a preguiça como aversão à ação ou aversão ao trabalho, indolência, vadiagem, ociosidade e negligência. Na linguagem teológica, ela traz consigo não só a ideia de vagarosidade ou desinclinação para as coisas espirituais, mas também se torna apatia, inatividade na prática do cristianismo. A Bíblia tem muito a dizer a respeito do maléfico, destruidor e moral pecado da preguiça. Em Provérbios capítulo 19, versículos 15, ela nos diz que a preguiça faz cair em profundo sono e a alma enganadora padecerá fome. Ainda no mesmo livro, versos 25, no capítulo 21, diz que o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. A Bíblia afirma que o pecado da preguiça engendra uma qualidade negativa de vida que se revela pela estagnação e ineficiência e impede a pessoa de ser uma seguidora de Jesus Cristo. A ociosidade espiritual não é pecado somente contra Deus, é também contra você mesmo. Ela mede a distância entre aquilo que você deve ser e aquilo que você hoje realmente é. Ela mostra a diferença que há entre a pessoa que você é e a pessoa que você poderia ser. A preguiça é a destruidora da oportunidade e assassina das almas. Ela mata furtiva e silenciosamente, mas mata de fato. O homem ocioso é como madeira ou cortiça a flutuar sobre as águas de uma correnteza, sem fazer força alguma e inteiramente despreocupado. O caminho da indolência é a estrada popular, a estrada larga, o caminho pelo qual transita a multidão. Para se andar nessa estrada não se faz necessário esforço, nem energia, nem disposição. O bote sem motor sempre corre água abaixo, nunca para cima. Assim, a alma sem energia e preguiçosa inevitavelmente se encaminha para a perdição eterna. Inúmeras pessoas têm perdido a vida em acidentes automobilísticos, não por serem mais motoristas, mas por serem boas condutoras, a ponto de dormir na direção. Muitas pessoas estão perdendo batalhas espirituais, dormentes e indolentes. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, lemos isto: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Muitas pessoas têm perdido a saúde e a vida, não por terem abusado do seu corpo pelo pecado, mas pelo fato de não terem dado ao corpo os devidos cuidados e atenções. Eram tão indolentes que não trataram de seus corpos como deviam.
A preguiça faz a sua colheita anual de milhares de mortos nos caminhos deste mundo, de milhares de colapsos físicos e de uma surpreendente qualidade de sofrimento e misérias. O pecado de nada se fazer é chamado nas Escrituras o pecado de omissão. E é ele tão preguiçoso, tão perigoso e destruidor quanto o pecado de comissão. Você não precisa fazer nada para se perder. Basta negligenciar quanto a alma e não cuidar de suas necessidades espirituais. Jesus afirmou que é muito fácil a gente se perder. Ele sentenciou: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus capítulo 7 e o versículo 13. Na parábola dos talentos, proferida por Jesus, vemos a recompensa dos servos fiéis e também o julgamento do servo indolente. Pelo fato de não haver feito nada, foi duramente julgado e castigado e posto na mesma plana dos adúlteros e homicidas. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 26 ao 30, vemos a sentença dada: servo mau e preguiçoso. Tirai-lhes, pois, o talento e lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. O servo inútil nada fizera abertamente errado ou nocivo. Simplesmente deixara de cumprir seu dever, a tarefa que lhes fora confiada. O pecado dele foi o da preguiça, o pecado de não fazer nada. O pecado mortal das 10 virgens não foi a imoralidade, nem a mentira, nem a trapaça, e sim a indolência. Apenas deixaram de tomar a quantidade necessária de óleo para as suas lâmpadas. E foram julgadas não por um pecado flagrante, mas por sua indolência e infidelidade. Quando chegou o noivo, se fechou a porta da oportunidade e a voz do Senhor ecoou em juízo: não vos conheço. Mateus capítulo 25 e o versículo 12. Em todos os setores da vida, o preguiçoso sempre é quem sai perdendo. O estudante preguiçoso e ocioso que passa o tempo vadiando e batendo papo nos bares e nas esquinas nunca pode esperar ver um dia o seu nome no quadro de honra. Os diplomas, em geral, são conferidos às pessoas que estudam e trabalham com afinco e não aos inteligentes ociosos. Em geral, a pessoa que se esforça é que recebe aplauso e louvor de seus professores. No trabalho rural, no comércio, na escola, na fábrica, no balcão, em qualquer setor das atividades humanas, a preguiça é sempre castigada e a fidelidade é recompensada. A preguiça destrói a vida de cada dia. Por causa dela, se perderam vidas e cidades se incendiaram e lares se dissolveram. A preguiça do homem respeitável fez um vagabundo. Da mulher pura e honesta fez uma prostituta, e do moço bem-educado fez um ladrão ou beberrão. Alguém disse com toda a razão que não é aquilo que fazemos, e sim aquilo que deixamos de fazer, o que nos dá dor de cabeça ao pôr do sol. A palavra de ânimo que devíamos levar a um amigo desencorajado, a ação ajudadora que tornaria mais leve e mais suportável o fardo de alguém, um pouco de dinheiro colocado amorosamente na mão do necessitado. Eis aí ações negligenciadas que nos trazem remorso e privam outros da ajuda tão necessitada. Quando, por causa da preguiça, deixamos de realizar um ato de generosidade e amor cristão, as palavras de Jesus nos condena, ecoam em nossos ouvidos. Sempre que o deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, deixasses também de o fazer a mim. Mateus capítulo 25 e o versículo 45. Inúmeras são as pessoas que têm preguiça de ir à casa de Deus. Gostam de dormir até tarde no domingo de manhã ou então de jogar umas partidas de golfe.
Outros gostam de ficar em casa para ler os jornais, ouvir um sermão pelo rádio ou um programa religioso na televisão. Acham que assim fazendo já cumpriram seu dever religioso. Outros descuidam, negligenciam a oração, a intercessão. O apóstolo Paulo disse que se deve orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17. Ele queria dizer com isso que devemos a todo tempo nos conservar na atitude de oração. Pelo fato de sermos preguiçosos, indolentes, negligenciamos a oração e assim se secam os nossos mananciais espirituais. Descobrir há muito que, se saio de casa de manhã sem haver gasto um bom período em oração, o dia não vai valer nada, o dia não vai nada bem e se amontoam os problemas e dificuldades. Muitos de nós preferimos ter uma soneca extra a separar 15 minutos para estarmos em oração a sós com Deus. Isso pela manhã. Em geral, consentimos em que qualquer coisa interfira com o nosso encontro com Deus pela oração e intercessão. Se você tem uma hora marcada para audiência com o presidente da República, é mais que certo que chegará antes da hora e nunca depois. Você gastará bom tempo se vestindo e pensando no que vai dizer a uma pessoa tão distinta. No entanto, você continuamente deixa para depois a hora de estar a sós com Deus em oração. Quase nunca preparamos nossa mente para o período de oração. Costumamos dar para Deus os períodos que sobrou da nossa vida, ou os últimos instantes antes de irmos para o leito. Daí, estamos tão cansados e com tanto sono que às vezes nem podemos firmar nossa mente naquilo que estamos fazendo. Somos culpados do pecado da preguiça. Milhares de cristãos pecam por preguiça de ler a Bíblia. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 2, nos ensina que desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, não falsificado, a fim de por ele crescermos para a salvação. O motivo por que muitos cristãos não crescem espiritualmente está no fato de não lerem a Bíblia. E por que não estão lendo a Bíblia? Porque são negligentes e preguiçosos. O salmista dizia que meditava nas leis de Deus de dia e de noite. E o resultado foi este: as palavras de Deus lhes eram como mel ao coração e alma. Muitos cristãos se admiram e estranham o fato de não sentirem em sua vida aquela alegria, o entusiasmo que vem noutros discípulos de Cristo. Isso se explica porque não estão lendo a Bíblia. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, meu amigo, seja culpado deste horrível pecado da negligência. Você está deixando de fazer aquilo que devia fazer. Outros cristãos são negligentes no testemunho de Cristo. Quanto tempo faz que você não fala a alguém sobre Cristo? Quanto tempo faz que você já não trouxe mais uma alma ao conhecimento redentor de Jesus Cristo? Quanto tempo faz que você não trouxe uma pessoa aos pés de Jesus? Há inúmeras pessoas ao seu redor com quem você está em contato diariamente, que estão precisando de Jesus em suas vidas, e, no entanto, não saiu ainda de seus lábios umas palavras poderosas que poderia ganhar essa pessoa para Jesus. Você é culpado do pecado da preguiça e outros se perderão por causa de sua negligência. Outros se mostram preguiçosos, lerdos, negligentes e displicentes na sua maneira de viver. É pecado ser preguiçoso no vestir e no conversar. É pecado ser preguiçoso nas cortesias ordinárias da vida de cada dia.
O pecado da preguiça se estende a muitas esferas, tais como negligência ou descuido nos seus hábitos que podem fazer perigar a vida de outros, negligência no anseio ou limpeza pessoal, prova de que não tem Deus na vida, negligência no conservar sempre o sorriso que deve aparecer no rosto do cristão, sejam quais forem as circunstâncias. Negligência ou preguiça de auxiliar os vizinhos em necessidades. Negligência na caridade e amor cristão, deixando de se esforçar para que os infelizes, pobres e subnutridos tenham com que enfrentar as necessidades. Há muitos outros que são negligentes no pagar seus dízimos e dar suas ofertas para a promoção do reino de Deus. Se a escrituração comum das casas comerciais fossem tão descuidadas e negligenciadas como é a que relaciona nossos débitos para com Deus, em poucos dias o comércio de nossas cidades abriria falência. Mas quando se trata na obra de Deus, muitas pessoas são omissas em pagar aquilo que é devido. Há milhões de cristãos hoje que vivem descuidados e entorpecidos, de boca fechada, ao passo que o mundo, em desesperada necessidade, anseia pelo Evangelho de Jesus Cristo. Pela boca do profeta, a Bíblia nos alerta dizendo que todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Isaías capítulo 56, versículo 10. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versos 11, nos admoesta: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Há muitas maneiras de você servir a Cristo, sejam quais forem as circunstâncias. O Novo Testamento, de contínuo, nos põe de sobreaviso para que não nos deixemos levar pelo pecado da preguiça, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, versículos 12. Martinho Lutero, num de seus sermões, disse que o diabo convocou um dia seus emissários para que apresentassem os resultados das tarefas a ele confiadas. Um deles foi dizendo que atiçara animais ferozes contra uma caravana de cristãos em pleno deserto e que os ossos deles estavam agora alvejando sobre as areias do deserto. E o diabo disse: ora, que vantagem! As almas deles foram salvas. Um outro de seus asseclas diz: desencadeei o tempestuoso vento oriental contra um navio cheio de cristãos, e todos morreram afogados. E o diabo de novo disse: ora, grande vantagem, grande coisa! As almas deles se salvaram. Eles eram crentes. E um terceiro súdito de Satã relatou: 10 anos levei, tentando fazer com que certa pessoa descuidasse de sua alma, e por fim consegui isso. E ela agora é nossa. Então o diabo exaltou e deu um grande grito e chamou todas as pessoas que estavam ali para comemorar no inferno, entoando hinos de alegria por aquela pessoa que se perdeu. O pecado da preguiça e da criminosa negligência espiritual tem contribuído intenso para aumentar a população do inferno, tanto quanto tem feito os outros pecados mortais. Ele parece tão inocente, tão indolente, mas o seu veneno é mais mortífero ao espírito humano do que outros dos mais odiosos. O maior mal que a preguiça ocasiona é o de roubar ou tirar do homem a finalidade espiritual, o poder de decidir por Cristo.
essa espécie de embriaguez espiritual, levando o homem à indolência, à estupidez, tira dele a capacidade de escolher a Cristo. A negligência pode levar a criatura humana a se convencer da verdade, pode mesmo levá-la ao conhecimento das doutrinas redentoras do Evangelho de Cristo, mas pode torná-la incapaz de se decidir positivamente a favor de Cristo. A estrada é clara diante de seus olhos. O homem percebe qual o caminho que deve andar, mas a preguiça amoleceu sua vontade e o tornou irresponsável ou irresoluto. O pecado da preguiça deve ser confessado do mesmo modo como os outros. O apóstolo Tiago, em sua carta, capítulo 4, versículo 17, diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Na multidão dos que se reuniram ao redor da cruz de Cristo, havia muitos que estavam cometendo o pecado da preguiça. Quando Cristo morria pela humanidade, diz-nos Mateus capítulo 27, versículos 36, e sentados a ler, o guardavam. Quanta indiferença! Que triste e horrenda negligência! Pouco antes de entregar sua alma ao Pai, Jesus olhou para os pecadores ao pé de sua cruz. Ladrões, assassinos, jogadores, hipócritas, profanos, imorais, orgulhosos, invejosos, cobiçosos, glutões. Sim, eles estavam todos lá, e os preguiçosos também. E disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23 e o versículo 34. Naquele momento, o Cordeiro de Deus, para todos aqueles que assim o creem, tirou os pecados do mundo. Por meio desse ato redentor, cabal e perfeito, Jesus Cristo abriu o caminho para o céu. A vida eterna está ao alcance de cada um de nós, de todos nós. O Salvador está tão perto quanto a sua vontade que a ele deve ser entregue. E também ele está tão longe quanto você o queria afastar. O seu espírito obstinado, negligente e preguiçoso é o único grande elemento que pode impedir que Jesus entre em seu coração e o salve por toda a eternidade. Então, qual é a sua decisão? Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final, dê uma olhada se você já está inscrito no canal, dê um like, compartilhe com outras pessoas e considere abençoar este canal e a Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, com a sua melhor oferta. Esse canal está desmonetizado, ou seja, a sua participação é muito importante para que venhamos a continuar essa missão. De acordo com suas condições financeiras, plante uma semente de fé. Contribua através da chave Pix ou de uma de nossas contas que aparece na descrição.